Nessa aula de hoje, nós vamos estudar o trabalho de um gás. Vocês podem acompanhar pelo livro 7, nas páginas 24 e 25. Esta é uma aula de física para o segundo ano do ensino médio. Antes da gente explicar o que é o trabalho de um gás, vamos lembrar qual é a definição de trabalho em física. Então, a gente define como sendo a quantidade de energia transferida por uma força a um objeto, alterando sua velocidade e interferindo em seu deslocamento. Então, quando nós estudamos no primeiro ano, nós vimos que existem três tipos de trabalho. O trabalho motor é quando a força favorece o deslocamento. Olhando essa imagem ao lado, nós vemos que a força F, que está pintada de roxo, está favorecendo o deslocamento, ela está provocando o deslocamento. Então, nesse caso, essa força está realizando um trabalho motor. Já quando nós observamos a força de atrito, que está pintada de branco entre o chão e a caixa, nós observamos que essa força é oposta ao deslocamento. Então, todas as vezes que uma força dificulta o deslocamento, se opõe a ele, nós dizemos que ela está realizando um trabalho resistente. E também nessa imagem, nós vemos duas forças, a força peso para baixo, a força normal para cima. Nenhuma delas está influenciando no deslocamento, nem ajudando, nem atrapalhando. Portanto, a gente diz que essas forças não estão realizando trabalho sobre a caixa. E nesse caso, então, o trabalho delas é considerado nulo. E os gases? Os gases podem realizar um trabalho? Sim, um gás pode sim. Então, vamos ver aqui um exemplo de um gás, no caso, um vapor de água, que está empurrando a tampa de uma panela. Se ele é capaz de deslocar esse objeto, né, exercer uma força sobre um objeto e provocar um deslocamento, ele está realizando um trabalho. E para um gás conseguir fazer isso, ele precisa se expandir. Então, é no movimento de expansão do gás é que ele vai conseguir realizar trabalho. Agora, um gás também pode receber o trabalho de fora, né? Então, quando ele é comprimido, quando alguém empurra o gás, aí a gente diz então que ele está recebendo trabalho, né? Que alguém realizou um trabalho sobre o gás. Agora, vamos lembrar como que a gente fazia para calcular trabalho, né? Quando nós aprendemos, né, essa definição, e em seguida vamos utilizar essa expressão para calcular o trabalho que é realizado por um gás quando a transformação é isobárica, ou seja, numa situação em que a pressão é mantida constante. Então, lá no primeiro ano, nós vimos que para calcular o trabalho, nós devíamos multiplicar a força que era na direção do movimento pelo valor do deslocamento, né, que estava acontecendo ali. Então, a força na direção do deslocamento vezes o deslocamento fornecia para a gente essa quantidade de trabalho, né, a quantidade de energia que tinha sido fornecida ali naquela situação de deslocamento. No caso de um gás, é muito difícil a gente determinar ou fazer medições da força que o gás exerce em alguma coisa. Mas é fácil, é bem mais fácil a gente medir a pressão exercida pelo gás. Então, quando a gente quer saber a força que o gás está exercendo, a gente pode multiplicar a pressão pela área, né? E aí a gente vai ter o valor da força. Então, quando a gente for calcular o trabalho realizado por um gás, a gente vai, em vez de escrever força vezes deslocamento, vamos escrever pressão vezes área vezes deslocamento. Agora, uma área vezes um deslocamento
é um volume, né? Então a gente pode, ao invés de escrever A vezes ΔS, nós já podemos escrever ΔV. E toda vez que esse ΔV for positivo, ele vai indicar um aumento de volume. E quando acontece aumento de volume e a gente for fazer o cálculo, nós vamos ver que o valor vai ser positivo. Ou seja, aumento de volume, que é a expansão, a gente vai ter trabalho positivo. Por outro lado, quando existe uma compressão e o volume então diminui, o ΔV vai ser negativo, né? O volume final menos o inicial vai dar um número negativo quando o volume final é menor que o inicial. E, portanto, né, numa compressão, quando nós formos calcular o trabalho, nós vamos observar que o valor será negativo. Aqui nessa imagem, a gente tem então um exemplo de um gás que estava num recipiente e esse gás foi aquecido e durante o aquecimento houve essa expansão, né? Aumentou ali o volume ocupado pelo gás. Nesse exemplo, a pressão não foi alterada, então a gente só observa ali, né, o volume aumentando à medida em que ele é aquecido. E como nós dissemos, né, essa área, que seria a área da base ali, né, do recipiente, vezes a variação de altura que sofreu, vai fornecer para a gente exatamente o aumento de volume sofrido durante essa expansão, né? Então, na nossa fórmula, esse ΔV representa exatamente essa variação de volume que acontece, né, quando ele, nesse caso do exemplo, ele foi aquecido. Uma outra maneira de calcular trabalho é através da área sob a curva, né, do gráfico ali da pressão versus o volume. No primeiro caso que nós mostramos aqui, a gente tem a pressão constante. Essa área seria a área de um retângulo. E é a mesma coisa, então, né, que a gente multiplicar, como nós vimos ali, a pressão pelo ΔV, né, que seria equivalente aqui a calcular essa área amarela. Mesmo quando a pressão não for constante, o cálculo da área vai fornecer para a gente também o trabalho, né, essa quantidade de energia que a força transferiu para o objeto. Agora, vamos ver mais um tipo de transformação que a gente ainda não tinha estudado, que é a transformação chamada adiabática. Uma transformação adiabática é aquela que vai acontecer mesmo quando não existe troca de calor entre o sistema e o ambiente. Então, o sistema não vai ser nem aquecido, nem resfriado, e ainda assim vai ter as suas características mudadas. Então, toda a energia recebida ou cedida por esse sistema vai ocorrer através da realização de trabalho. Ou seja, não tem o calor, né? A única forma que vai ser possível de mudar as características do gás vai ser o trabalho, ou seja, alguma força que vai ou comprimir o gás ou alguma força que o gás vai fazer, né, para se expandir, mas sem haver a energia recebida na forma de calor. Então, um exemplo é o que a gente vai mostrar aqui agora, esse spray, né? Quando a gente tem o gás saindo da lata, ele está saindo de um ambiente em que ele estava comprimido e ele automaticamente, indo para o ambiente externo, ele vai se expandir. E essa expansão vai fazer com que as moléculas então se afastem, né? Se acalmem, vamos dizer assim, né? Fiquem menos agitadas e a gente vai observar ali que a temperatura dele vai diminuir um pouquinho. Então, embora, né, a gente esteja observando aquele gás resfriando, esse resfriamento não foi provocado por alguma coisa que tirou o calor dele, né?
foi provocado apenas pela expansão que ele sofreu. Então a gente vê aqui, né, esse mesmo exemplo, só colocado de uma outra maneira. Quando a gente tem a expansão do gás, o que está acontecendo é que esse gás está empurrando o ambiente, né? Se ele está fazendo isso, ele está gastando um pouquinho da energia dele. A gente poderia pensar dessa maneira, né? À medida em que ele vai expandindo, ele vai empurrando o ambiente externo, gastando um pouquinho de energia, e aí a energia interna dele vai diminuindo. Essa diminuição a gente percebe com a diminuição da temperatura, mas é um processo de resfriamento que não aconteceu com a perda de calor, né? Foi provocado apenas pela expansão que ele sofreu. Um outro exemplo de transformação adiabática é quando a gente tem a compressão numa bomba de encher pneu de bicicleta. A gente vai apertando, né, comprimindo o gás ali, e aí o que, que acontece? O ambiente é que está transferindo energia para o gás, né, quando a gente está comprimindo. E aí, ele recebendo mais energia, a energia interna vai aumentar. E aí a gente observa, nesses casos, o aquecimento do gás. Mas foi um aquecimento que não foi provocado porque a gente foi lá e forneceu calor. Foi provocado devido à compressão que ele sofreu, ou seja, o trabalho externo que forneceu essa energia e ele acabou ficando então com as partículas mais agitadas e a temperatura aumentou.